Olá, queridos, graça e paz. Eu quero compartilhar novamente com você uma palavra de graça aos nossos corações. O livro que a gente vai estar lendo é o livro de Mateus, Mateus capítulo 8, versículo 1 ao versículo de número 4. O tema da nossa mensagem é Quero ser limpo. Leiamos. Quando Jesus desceu do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode me tornar limpo. E Jesus, estendendo sua mão, tocou-lhe, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. E Jesus lhe disse: Olha, não digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que determinou Moisés, para que lhe sirva de testemunho. Eu vou fazer um preâmbulo, uma análise do pano de fundo aqui. Essa história ela é linda, porém ela é um pouco enigmática, né? Chegamos a um ponto onde Jesus diz: olha, não digas a ninguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote. Aquele homem foi curado de lepra. A Bíblia diz que quando Jesus tocou, ele foi curado. E a maior alegria da vida dele, mas porém ele tinha que ir, mostrar-se ao sacerdote e levar as ofertas que determinou Moisés. Então, esse texto acaba se tornando um pouco enigmático, e nós vamos analisar. Sabemos que um leproso era alguém que naquela época vivia fora do arraial. Era uma pessoa que se tornava miserável e excluída da sociedade, vivia momentos terríveis, dolorosos, era obrigado a se vestir como um leproso para mostrar que era o leproso. Era uma pessoa já sem esperanças, sem sonhos, com a vida destruída, a figura da tristeza. Porém, a lepra também é um tipo do pecado na Bíblia. Nós sabemos que a lepra é uma doença mais antiga mencionada. A lepra ela é um tipo de doença que atinge todo o corpo e ela não tem cura. A lepra ataca a pele da pessoa e ela torna a pessoa insensível, assim como o pecado faz, né? Atordoando a pessoa, que causa uma autodestruição sem a pessoa saber. E ali estava aquele homem, o ritual que era feito para que se identificasse a lepra era feito pelo próprio sacerdote. Se ele achasse manchas na pele da pessoa e também nos pelos da pessoa, se você ler esse livro que nós vamos estar mencionando mais à frente, você vai ver como era distinguido a doença naquela pessoa. E se o sacerdote achasse manchas naquela pessoa, ele era tido como leproso e afastado da sociedade. E ali está aquele homem. E ele sabe que Jesus está naquele local e vai até ele e o adora e diz: Senhor, se queres, pode me tornar limpo. E o Senhor Jesus diz: quero ser limpo. Porém, algo nos intriga aí. Nós vemos uma cura, porém, ao mesmo tempo, o Senhor Jesus, que é o pregador do amor e da graça, que nós sabemos que vem para instituir a aliança da graça, o cumprimento da aliança da graça, a finalização da lei mosaica, nele mesmo, em seu sacrifício, ele pede um cumprimento da lei de Moisés. Por quê? Porque esse pedido do Senhor Jesus para que ele fosse ao sacerdote e mostrasse ao sacerdote. Nós vamos estar lendo agora o livro de Levítico, onde nós vamos estar lendo essa oferta que o Senhor Jesus pediu para que esse homem que era leproso e agora foi curado oferecesse. Levítico capítulo 14,
do 1 ao 7, que diz assim: Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Esta será a lei do leproso quanto à sua purificação. Será levado ao sacerdote, o que o Senhor Jesus pediu. E o sacerdote sairá fora do acampamento, examinará o que foi sarada a praga da lepra do leproso. Então o sacerdote mandará logo que se tomem por aquele que há de ser purificado 2 aves limpas, madeira de cedro e escarlata e isopo. E o sacerdote então ordenará que degole uma das aves num vaso de barro sobre águas vivas. Depois tomará a ave viva e a madeira de cedro, o escarlate e o isopo e os molhará com a ave viva no sangue da ave que foi morta sobre as águas vivas, e aspargirá 7 vezes sobre aquele que há de purificar-se da lepra, ele dirá por limpo, e soltará a ave viva no campo aberto. Vamos analisar uma pequena tipologia, porém com uma profundidade tamanha. Aqui nós entendemos nesse texto por que o Senhor Jesus diz para aquele homem para que ele levasse a oferta de Moisés. Veja, o cumprimento dessa tipologia ainda não havia acontecido. Nós vamos entender que essa tipologia mostra a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus e o sentido pelo qual seu sacrifício é feito. As 2 aves representam o nosso Senhor Jesus, as 2 aves limpas. Veja, por que era pedido para que um leproso levasse 2 aves limpas? Porque qualquer pessoa, por mais humilde, pobre, miserável que fosse, poderia adquirir 2 aves limpas. Qual é a verdade para nós através dessa tipologia, Peterson? Veja, qualquer pessoa tem acesso ao sacrifício do nosso Senhor Jesus. Por mais miserável, por mais terrível que seja o seu delito, qualquer pessoa tem acesso ao sacrifício do nosso Senhor Jesus. Uma ave era morta, porém a outra era soltada no campo após toda a cerimônia, e havia uma madeira de cedro. Veja, tinha que ter o cedro, a madeira, que é o simbolismo da cruz, a escarlata, um linho vermelho, que é o símbolo do sangue de Jesus, e o hisopo, que era uma erva que aspergia o sangue. E agora o Senhor Jesus está pedindo para que ele faça essa oferta. Está dizendo assim: eu ainda não morri, eu ainda não ressuscitei. Cumpra a lei de Moisés, a graça será instituída. Nós vemos várias passagens bíblicas aonde o Senhor Jesus opera os seus milagres, opera curas e maravilhas, porém a consumação daquilo que ele fez tem que ser na cruz. E nós vemos agora ele pedindo para que levasse aquele homem, e ele tinha que ser banhado 7 vezes sobre aquele que havia de se purificar. Ele dirá limpo. O sacerdote tinha que dizer para aquele homem uma palavra: limpo. Grave isso, queridos. O sacerdote dizia: limpo, e soltará a ave ao campo aberto. Vamos ficar até esse versículo. Significa a ressurreição do nosso Senhor Jesus como consumação. Isaías 53, versículo 5 diz: mas ele foi transpassado por causa das nossas culpas e transgressões, foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos proporcionou a paz, a plena paz, caiu todo sobre ele, e mediante as suas feridas nós fomos sarados. Queridos, no livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 17, diz assim: esses rituais são apenas sombras do que haveria de vir. A realidade, todavia, encontra-se em Cristo. Veja, venha comigo, vamos agora levantar voo. O nosso Senhor Jesus, hoje, ele fez o seu sacrifício.
Seu sacrifício foi consumado. Ele é a ave morta que foi degolado para que qualquer pessoa tenha acesso ao seu sacrifício. Ele é a ave viva que ressuscitou. A escarlate é seu sangue. A madeira foi o cedro, a cruz que o crucificou. O hisopo é a erva que asperge o sangue sobre nossas vidas. O sacrifício foi feito completo. Venha comigo agora, queridos. Quem é agora o sacerdote que ele instituiu na terra para dizer para o pecador e para o doente limpo? Esse sacerdote é você. Esse sacerdote sou eu. Note, esse texto mostra a disposição do Senhor para curar, a disposição do Senhor para salvar. A Bíblia diz assim: entrai com ousadia pelo novo e vivo caminho que Cristo nos consagrou através do seu corpo. O que ele está dizendo, o meu corpo foi aberto para que através da minha vida, através do meu sangue, através do meu sacrifício, todos sejam salvos. Aquele que crê sejam salvos no meu sacrifício. Nós, eu, você, somos o sacerdote que vamos a esta geração. E pense agora em alguém que está passando por um problema, está sem esperanças, está com a vida destruída. Deus te constituiu como sacerdote, porque o sacrifício já foi feito e é hora de você, como sacerdote, dizer com a voz profética: seja limpo. Diga limpo. Se você estiver ouvindo essa palavra, querido, eu não sei qual enfermidade assola a sua vida, eu não sei se você já é um crente em Cristo Jesus, mas eu quero te dizer, aquela avezinha significa que o sacrifício de Jesus é para qualquer um, é para qualquer um. Não há pecado por maior que seja. Você pode dizer: o meu pecado é terrível, Peterson. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Foi exatamente para você que ele derramou o seu sangue. Se você tiver com uma enfermidade terrível que assola a sua vida durante anos, tirando a sua paz, sua autoestima, o seu amor próprio, eu quero declarar para a sua vida neste momento: limpo pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do sangue de Jesus, pelo poder do sacrifício de Jesus, limpo. Se você é um crente em Cristo Jesus, está ouvindo essa palavra, a Bíblia diz: eis que eu vos dou autoridade, poder, pisarás o leão e a áspide, calcarás ao pés o filho do leão e a serpente, e nada vos fará mal algum. Se há algo que tenha assolado uma família que você conhece, temos vivido tempos difíceis, tempos em que enfermidades têm levado famílias inteiras à destruição e à morte. Declare agora: limpo pelo sacrifício do Senhor Jesus. Se alguém está agora num leito do hospital e o médico disse para você: olha, não tem mais jeito, eu quero dizer uma palavra para a sua vida, para o seu corpo nesse momento. Existe uma disposição de Deus ao seu favor, e eu digo, como sacerdote constituído por Ele, como diz o livro de Apocalipse, capítulo 1, limpo pelo sacrifício de Jesus. Eu digo para a minha vida: limpo pelo sacrifício de Jesus. Chandra que o der para o chembretrebi andar como um deravassar. Em nome de Jesus, que essa palavra mude sua expectativa, mude sua vida, te leve a níveis maiores de fé. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.